pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula explicativa sobre o trabalho de conclusão. E hoje nós vamos compreender um pouquinho mais sobre a apresentação de citações em seu trabalho. Vamos lá? A apresentação de citações no trabalho de conclusão é regida por uma das normas da ABNT, uma norma brasileira que especifica a forma de apresentação de citações em documentos de diversos formatos. A citação nada mais é do que a apresentação de determinada informação obtida a partir de outra fonte. Ela pode se dar de forma direta ou indireta. Citação direta é a transcrição exata da obra consultada, aquela que copia as palavras da fonte de origem. Já a citação indireta é um texto baseado em obra consultada, ou seja, você irá ler, compreender e apresentar a ideia da forma como entendeu com suas próprias palavras. A citação deve ser sempre apresentada na lista de referências ao final do trabalho. E é importante lembrar que, após a apresentação da citação, a pontuação deve encerrar a frase e não a citação. Aqui nós temos um exemplo. A pontuação se dá após a frase final, incluída a citação nesta frase. Assim, não existe uma pontuação antes e outra após a citação, ok? Vale lembrar que, caso utilize de dados de fontes não publicadas, esses devem ser mencionados no próprio texto ou em forma de nota. Assim, os mesmos não são apresentados como citação ou nas referências. Veja um exemplo a seguir. No texto está apresentado o seguinte trecho. Em um discurso de Jair dos Santos, em 21 de março de 2019, no auditório da ABNT, aspectos da cultura organizacional foram discutidos. Assim, a fala de Jair dos Santos citada já teve a fonte de origem mencionada no próprio texto. Ou seja, foi um discurso realizado em 21 de março de 2019 no auditório da ABNT. Você também pode realizar a apresentação dessa fonte em forma de nota, como aparece no segundo exemplo. No texto pode estar apresentado da seguinte forma: Jair dos Santos descreveu aspectos da cultura organizacional, e aí chamamos a nota 1. Ao final da página, então, como nota, será explicada a origem da fala de Jair dos Santos, um discurso proferido no auditório da ABNT em 21 de março de 2019. Já para citações de documentos que ainda estão em fase de elaboração, ou seja, ainda não foram publicados, este fato deve ser mencionado e os dados também apresentados em notas. Segue um exemplo para um texto. Segundo a norma de livro em processo de revisão, o resumo pode ser apresentado na quarta capa. A origem dessa informação ainda não publicada segue na nota. É um projeto da ABNT NBR 6029 a ser publicada pela ABNT. A chamada de citação em um texto pode se dar de diferentes formas. Para o nosso modelo de trabalho, a chamada de citação se dá por autor-data ou autor-data e localização. Para citações diretas, a chamada se dá por autor, data e localização, e para a indireta, por autor e data. Vale lembrar que a chamada da citação deve permitir sua correlação com a respectiva referência listada ao final de seu trabalho. Vamos então apresentar alguns exemplos de chamada de citação. Quando a indicação da responsabilidade da citação se dá por uma pessoa física, a indicação se dá pelo sobrenome do autor e pela data de publicação da informação. Podemos ver dois exemplos. Um exemplo quando a citação é apresentada no final da frase, ou seja, autor e data entre parênteses, ou um segundo exemplo quando a citação é apresentada no meio da frase, com apenas a data entre parênteses. Já quando a indicação de responsabilidade é uma pessoa jurídica, a indicação da citação se dá pelo nome completo ou sigla da instituição seguida pela data de publicação da mesma. Novamente, apresentamos aqui dois exemplos. Ambos estão apresentados ao final da citação, um pela indicação do nome completo da instituição e outro por sua sigla. Quando a indicação de responsabilidade é uma instituição governamental, a indicação da citação se dá pelo nome do órgão superior ou pelo nome da jurisdição a qual ele pertence. Novamente, aqui apresentamos um exemplo, tanto da referência de origem da informação, tanto como a forma como a mesma seria apresentada como citação no texto. Quando a citação não possui autoria, a indicação é feita pelo título da obra. Segue como exemplo um guia de conversação de inglês, onde a citação se dá pelo título da obra, ou seja, inglês. Aqui podemos ver que a citação, além de autor e data, também apresenta a localização do trecho na obra. Isso se dá devido ao fato de ser uma citação direta, ou seja, aquela que apresenta exatamente as palavras da obra de onde teve origem. Para fontes com 4 ou mais autores,
cita-se o primeiro autor seguido da expressão et al., mas nas referências apresentam-se todos os autores descritos. Novamente, para o exemplo, trazemos aqui uma citação direta, ou seja, com a indicação de autor, data e localização da publicação. Vale lembrar, então, que a indicação de responsabilidade da citação, quando apresentada ao final da sentença, deve sempre trazer entre parênteses autor, data e localização da sentença, caso essa se trate de uma citação direta. Em caso de citação indireta, apenas autor e data são apresentados entre parênteses. Já no caso da citação estar incluída na sentença, ou seja, no meio da citação apresentada, a indicação de autor deve estar fora do parênteses, e apenas a indicação de data e localização, no caso de citação direta, devem estar entre parênteses. Para a apresentação de citação de autores com o mesmo sobrenome e mesmo ano de publicação, acrescenta-se as iniciais de seus prenomes ou os prenomes por extenso, caso persista a coincidência. Temos aí dois exemplos: mesmo nome, mas sobrenomes diferentes e mesmo ano de publicação, e mesmo sobrenome com nomes iniciados pela mesma letra e mesmo ano de publicação. Já para a apresentação de citação de diversos documentos da mesma autoria publicadas no mesmo ano, se diferenciam pelo acréscimo de letras minúsculas em ordem alfabética após a data. Citações indiretas de diversos documentos da mesma autoria publicadas em anos diferentes e mencionados simultaneamente apresentam o sobrenome do autor seguido pela ordem cronológica das datas de publicação. Já as citações de diversos documentos de diferentes autores mencionados simultaneamente dentro dos parênteses são separados por ponto e vírgula. Tendo compreendido as diferentes formas de apresentação de citação, é importante se atentar às diferentes formas de apresentação de citações diretas. Citações diretas de até 3 linhas devem estar apresentadas no decorrer do texto entre aspas duplas. Já as citações diretas com mais de 3 linhas devem ser destacadas com recuo de 4 centímetros em relação à margem esquerda, com letra menor que a utilizada no texto, ou seja, Arial 11, com espaçamento simples entre as linhas e sem aspas. Em casos de citações diretas que não apresentam página de publicação, recomenda-se a apresentação de localização do trecho apresentado. Temos aqui um exemplo onde não temos a indicação de página, mas sim a indicação de localização do trecho. Já para citações indiretas, não há necessidade de apresentar páginas de localização, ok? Apenas a indicação de autor e ano de publicação são necessárias. Bom, espero que tenha ficado claro a forma de apresentação das diferentes tipos de citações em seu trabalho. Mas lembre-se, sempre que tiver dúvida, não hesite em enviar mensagem para o seu orientador, ok? Até a próxima!